Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Tempo de Estudar do sexto ano. Eu sou o professor Heitor Oliveira e vou acompanhar vocês na aula de hoje sobre decomposição em fatores primos. Mas antes, vamos corrigir o exercício da aula anterior sobre problemas envolvendo radiciação. Vamos dar uma olhada? João construiu um cercado para abrigar suas plantinhas. Esse cercado é um quadrado de 36 metros quadrados de área. Qual a medida do lado desse quadrado? Bom, vamos fazer então o cercado com 36 metros quadrados, ou seja, uma região quadrada composta de 36 quadradinhos. Assim, verificamos que essa região, composta de 36 quadradinhos, possui 6 quadradinhos no lado. Assim, podemos dizer que a raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 elevado ao quadrado tem como resultado o número 36. Assim, a resposta é: o lado desse quadrado mede 6 metros. E aí, pessoal, acertaram a tarefa? Muito bem, agora vamos para a aula de hoje sobre decomposição em fatores primos. Vamos lá. Oi, professor! Olá, Etesildo! Que bom que você veio à nossa aula. Vamos falar agora sobre números primos. Primos? Ah, eu queria muito apresentar os meus. Tem o Etevaldo, o Etenilson, o Eteclécio. Não, Etesildo, não é para apresentar assim a família. A gente vai falar sobre números primos, não os seus primos. Pessoal, os números primos têm uma determinada característica. Para isso, a gente precisa identificar quais são os divisores de cada número. Então vamos acompanhar. Divisores de um número. Bom, vamos verificar quais são os divisores do número 1. Quando estamos procurando os divisores, estamos procurando os números que são capazes de dividir o número 1, no caso, e dar resto zero, ou seja, o único número capaz de dividir o número 1 e a conta dá resto zero é o número 1 mesmo. Agora, os divisores do número 2. Os únicos números que conseguem dividir o 2 e dar conta exata é o número 1 e o número 2. Os divisores do número 3 são o 1 e o 3. Os divisores do número 4 são o 1, o 2 e o 4. Todos esses números conseguem dividir o número 4. Divisores do número 5, 1 e 5. Divisores do número 6, 1, 2, 3 e 6. Nenhum outro número é capaz de dividir o 6 e dar conta exata, ou seja, resto zero. Divisores de 7, 1 e 7. E divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Reparem que todo número é divisível por 1. E, além disso, todo número é divisível por ele mesmo. O próprio número consegue se dividir e dar resto zero. Acabamos de observar os divisores de alguns dos números e verificamos que certos números possuem poucos divisores. Para falar a verdade, possuem o divisor 1 e ele mesmo. Esses números que possuem apenas dois divisores, 1 e o próprio número, são chamados de números primos. Vamos dar uma olhada. Um número é primo se só possuir dois divisores, 1 e ele mesmo. Assim, na lista dos divisores que a gente acabou de montar, nós temos o número 2 como número primo, o número 3, o número 5 e o número 7. Tudo bem? Além disso, um número que possui mais de dois divisores é chamado de composto. Nós temos o número 4 como número composto, pois ele possui 3 divisores, e os números 6 e 8 como números compostos, pois cada qual possui 4 divisores. Tudo bem? Ah, mas professor, e o número 1? Ele é o quê? É verdade, Etesildo. O número 1, ele é um número especial, porque ele não tem nem dois divisores, apesar de ser divisível por 1 e por ele mesmo. Só que por ele não ter dois divisores, a gente não pode considerá-lo como um número primo. E além disso, ele também não pode ser um número composto. Então a gente combina assim: o número 1 não é nem primo e nem composto. Tá legal? Assim, a gente confirma: o número 1 não é nem primo e nem composto. Agora, pessoal, vamos colocar a lista de números primos, dos primeiros primos. Vamos lá. 2, 3, 5, 7. Além disso, ainda tem o 11, o 13, o 17 e reticências.
As reticências significam que os números primos são infinitos. E, além disso, o único número primo que é par é o número 2. Agora vamos mostrar uma coisa muito interessante que acontece com os números. Um número, ou ele é primo, ou ele pode ser escrito através da multiplicação de números primos. Qualquer número composto pode ser escrito dessa forma. Vamos ver? Os números compostos podem ser escritos como a multiplicação de números primos. Por exemplo, o 10 é a multiplicação do número primo 2 pelo número primo 5. O número 14 é a multiplicação de 2 por 7. O número 15 é a multiplicação de 3 por 5. O 12 é a multiplicação do 2 por 3. Repara que a gente pode repetir os primos à vontade. O número 25 é a multiplicação de 5 por 5. E o número 30 é a multiplicação de 2 por 3 por 5. Ou seja, pessoal, todos os números compostos têm a sua sequência de números primos. Logo, a gente precisa descobrir qual a sequência de cada número. Não é legal? Professor, assim fica muito difícil saber a combinação correta dos números primos. É verdade, Etesildo, para números maiores não fica tão simples da gente encontrar essa sequência correta. Para isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês como decompor em fatores primos os números compostos. E aí a gente vai descobrir essa sequência de uma forma mais rápida. Vamos verificar? Decomposição em fatores primos. Vamos fatorar os números abaixo. Observe o número 30. Vamos pegar o primeiro primo da lista de números primos, que é o número 2. Será que o 30 é divisível por 2? Sim, o 30 é um número par, então a gente consegue dividir por 2. A gente anota o número 2 ao lado dessa barra e coloca o resultado embaixo do 30. 30 divididos por 2, 15. Repare, pessoal, que o 15 não dá mais para dividir por 2. Logo, vamos utilizar o próximo primo da lista, que é o número 3. 15 dá para dividir por 3 e vai dar 5. Mas reparem novamente que o 5 não é divisível por 3. Então, vamos usar o próximo número primo, que é o número 5. Ele mesmo. 5 divididos por 5 dá 1. Então, quando chegamos ao número 1, a nossa fatoração está encerrada. Assim, podemos escrever o 30 como 2 vezes 3 vezes 5. Reparem, pessoal, que essa sequência sai muito fácil através do processo da decomposição em fatores primos. Vamos observar mais um exemplo? Me acompanha. 24. 24 a gente consegue dividir por 2, que é o primeiro número primo. 24 divididos por 2 dá 12. 12 divididos por 2 dá 6. 6 ainda dá para dividir por 2, vai dar 3. E o 3 não dá mais para dividir por 2, então temos que usar o próximo primo da lista de números primos, que é ele mesmo, que é o próprio 3. 3 divididos por 3 vai dar 1. Assim, podemos escrever o número 24 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou ainda 2 elevado à terceira potência vezes 3, essa terceira potência representando os 3 números 2 da multiplicação. Muito fácil, não é, pessoal? Agora eu deixo um exercício para vocês tentarem fazer sozinhos. Agora é com você. Decomponha os números a seguir em fatores primos. Decomponha o número 90, o número 21 e o número 50. Pessoal, façam os exercícios que na próxima aula a gente corrige. Nessa aula, aprendemos o que são os números primos e aprendemos a decompor em fatores primos os números compostos. Eu espero vocês no nosso próximo encontro aqui no Tempo de Estudar. Até lá!